Todos os humoristas têm que se manifestar, não é mesmo? E eles têm que correr. E essa corrida que eles se fodem legal. Porque eles têm que ser um dos primeiros a postar a opinião deles sobre um assunto. Não é mesmo? Certo? E aí sempre a primeira coisa que você pensa geralmente é a coisa certa a ser falada. Por que que o primeiro pensamento cômico sobre um assunto ou opinião vai ser a certa a ser postada? Você sempre revisa antes de você... É o famoso pensa antes de falar? Hoje em dia pensa antes de postar. Não é mesmo, certo? E aí eles não pensaram. Foi a corrida contra o tempo, não é mesmo? Para ver quem posta o posicionamento, mais o vídeo meio cômico, meio reflexivo, meio lá, 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 lá. Certo? E aí parece que um tomou bem grande. E, para minha surpresa, eu tinha falado dele no dia anterior. Como é que eu... Parece que eu desencadeei um negócio. Certo? E aí o que aconteceu? Vários postaram seus posicionamentos. Oi. Olha a hipocrisia. E talvez metade deles ou todos tivessem certos e errados ao mesmo tempo, em algum nível. Não é mesmo? Certo? Mas todos se apresentam. E o engraçado é. O engraçado é, pra mim, não é mesmo? Todos eles rezam pra isso acontecer. Eles rezam pra alguém dar uma bola fora. Pra eles terem o que postar na semana. No YouTube, ou no Insta, ou no Tiki-Caca-Coca. Eles rezam. Eles fingem comoção. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Lá, 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 lá. Mas eles dão graças a Deus que alguém fez uma merda e eles têm conteúdo pra mais uma semana de posts no Insta. Todos com as suas piadocas. Rodrigo Capella, eu vi o seu vídeo. Morgado, eu vi o seu. Quem mais? Todos eles, eu vi todos. Likes, eu dei 0 em todos. E vi o seu também. My bestie. Patrick Minhoca. Club. Vamos dar uma olhada. E eu saí tão mal naquele dia da live que eu falei, quer saber, eu acho que eu exagerei. E eu fui pra casa, o Renzo é minha testemunha. Eu escrevi, eu falei, não quero essa live, tá ruim. Eu acho que eu peguei meio pesado com o cara. Ele não merece. Que eu falei que ele era um parasita, imundo. Não? Eu não cheguei Não a falou falar nenhuma dessas isso, coisas. então. Eu só pensei. Certo, mas eu falei outras coisas. Eu falei que ele não tem talento e ele é uma cópia da cópia de alguma coisa que não funcionou. Isso também foram só pensamentos. Eu falei que o clube dele era um reflexo dele mesmo, desleixado, maconheiro e fadado ao fracasso. Eu só pensei essas coisas. Eu falei inúmeras outras coisas desagradáveis. Eu mandei uma mensagem até pra ele. Eu falei, cara, foi mal. Talvez eu tenha pegado um pouco pesado. O que eu escrevi mesmo? Só vendo. Eu escrevi, cara, eu até gosto de você, você é maneiro. Eu falei isso por mensagem. E aí depois, pra minha surpresa, eu vi que ele também, como todos, eu sei, assiste esse programa, né? E eles não se controlam. Se o nome dele está na thumb, não é mesmo? Ou tá em algum lugar, se ele vê a foto deles, tem que clicar. E não é só boomer, não. É qualquer um desses celebrities ou que se... Ego search, não é o que eles falam? O ego search. Vou digitar meu nome no Toba, no YouTuba, ver se eu apareço. Hã? Então vamos ver. Vai. E aí ele publicou esse vídeo, não é mesmo? Fazendo uma piada sobre a situação do Léo Lins. Logo depois... Antes ele publicou um com a situação do Chapado, certo? Mas aí eu escrevi até no post também. Foi mal, você é maneiro. A mesma coisa que eu mandei por DM, não é mesmo? Mas pra minha surpresa, eu não tive nada a ver com o que vai acontecer a seguir. Não é mesmo? E aí ele logo, no dia seguinte do acontecido, ele postou isso, vai. Vamos ver. O stand-up só vira notícia quando deu errado. Olha as últimas notícias que Não acho apareceram isso. sobre o stand-up comedy nos últimos meses. Eu não vi nenhuma. Essa aí
Essa aí. Como é que é? Dá pra dar um pause? Essa. Olha. Acordei pensando. O humorista propagou em mensagens fascistas. Nem dá pra ver a notícia tão rápido. Tá bom, a gente acredita que isso foi publicado nos últimos... Apesar de serem flashes de imagens que tão rápido que não dá nem pra gente rever e ver o vídeo 300 vezes, pegando os easter eggs direito, não é mesmo, certo? Pra você ter 1 milhão de views nesse Reels. E aí sim a minha mensagem vai ser propagada. O algoritmo funcionando ao meu favor. Eba! Eu tinha que estar na bailarina. O que você tá procurando aí? Eu não, só tava What you looking separando, for? Essa. Percebe que a comédia aparece mais quando causa polêmica do que quando causa riso? Não acho que não. Vê Mas se tem alguma notícia falando shows de stand-up giram mais de 50 milhões de reais por ano no não, país. porque ninguém quer saber Não disso. E se tiver, não gera clique. É, porque é idiota. O problema é que, sabendo disso, alguns comediantes preferem o choque antes do riso. Ah, é? E isso gera um desserviço ao gênero. Será que não é hipocrisia sua um pouco? Meu amigo Patroca. Eu vi um vídeo do Morgado que você fez as piores piadas do mundo. Né? É esse do Morgado? Você Vamos tem ver esse? Eu tenho. Será? o do Vai tirar a nossa live do ar, hein? Não vai, não. Dá um proof nessas piadas aí. Pra mim são do mesmo nível de morbidez das que o seu colega fez, Léo. Não é mesmo? Talvez. É sobre preconceito, é sobre incêndio, é sobre morte. Mas aí depois que o Patrick Maia fez esse Você vídeo não aí nem mostrou inteiro, acabou já? Não, é porque já que a gente vai ver um vídeo que tem trechos desse vídeo, Entendi. Isso aqui. então a gente vai ver 2 vezes, entendeu? Tá. Então logo depois que o Patrick Maia fez esse vídeo, o Danilo Gentili, né, veio fazer um vídeo resposta. Gentili, quando ele viu essa merda desse vídeo, ele falou pra mim, chega. Eu meio que carrego esse cara um pouco nas costas, ele tá militando o tempo inteiro, eu odeio essa merda, e agora ele quis pagar de virtuoso publicando esse vídeo em cima do meu bro. E aí pra ele aparentemente foi a gota d'água, mas eu acredito que ele foi contaminado também pelo meu vídeo. Excellent. Bom, pessoal, acabei de chegar aqui no quarto de hotel da cidade que eu vou me apresentar hoje. Vou fazer show de comédia stand-up aqui, né? Show. Tomara que eu não seja preso por causa disso. Todos os humoristas vão fazer esse mesmo comentário durante meses, galera. Esperem. Eu tô aqui em Pindamonhangaba, espero que não me prendam. Eu tô aqui. Eu acabei de falar uma piada pro meu tio, espero que eu não seja levado pela justiça. Isso vai durar ainda mais 2 meses por todos. Mas vai, vamos ver, tudo bem. Tá no seu lugar aí de falar isso. Me mostraram um vídeo do Patrick Maia, falando do caso do Léo Lins. Me deu uma vontade desgraçada de responder esse vídeo. Olha. E eu vou dizer por que eu quero responder esse vídeo. Primeiro, que é porque eu já passei muitas vezes o que o Léo Lins passou. Eu já fui condenado à prisão também em primeira instância. Eu sei a angústia que é você aguardar a segunda instância. Na minha época, se eu fosse condenado em segunda instância, eu seria preso. Hoje em dia, o Léo vai poder aguardar a terceira e a quarta instância em liberdade. Então, assim, tô dizendo isso por quê? Sim. Pra vocês entenderem que eu sei a angústia. Quero ver a parte do Patrick. Tá passando. Também já tive pedido de prisão decretado alguns anos atrás. Foi por motivos que eu não fui preso. Meu advogado, quem convive perto de mim, sabe disso. Acompanhamos. Então, eu sei exatamente o que o Léo Lins tá passando. Certo. Ok. E quando eu fui condenado à prisão em primeira instância, e alguns anos atrás, quando a Câmara dos Deputados articulou a gente sabe que esses vídeos, galera, a gente sabe que o Gentili, ele não é muito conciso. Ou melhor, então, pessoas que eu achava que eram meus amigos, que eram meus colegas de comédia, gente que eu, de fato, se tivesse encontrado na rua, chamaria para entrar em casa e tomar um café, comemorando, relativizando. Eu, na ocasião, nunca fiz um vídeo respondendo essas pessoas, tá? Às vezes que eu me dei mal, às vezes que eu fui condenado à prisão, às vezes que a patrulha veio muito forte. Parece que eu tô esperando a cena de ação da bailarina. Pessoas que eu ajudei, pessoas que eu empreguei, pessoas que eu empregava, falarem mal de mim pela frente, pelas costas.
Eu Aham. fiquei quieto, eu não respondi. Certo? Eu tentei pensar, gente, tudo bem, é a opinião dele. Eu Mas tentei agora foi a respeitar, gota mas hoje eu d'água. vejo que não é opinião, é inveja. E Opa. quando eu vejo o Patrick Maia fazendo isso com o Léo, eu vou fazer o que eu não fiz quando fizeram isso comigo. Quando eu vi Ok. colegas fazendo isso comigo, pela frente ou pelas costas. Eu vou fazer um vídeo respondendo o que ele tá falando do Léo. Porque eu sei o Opa. momento que o Léo tá passando. E Tomou isso, as Patrick, dores é do coisa de brother. filha da Então a gente puta tá que vendo você aí. tá Dá um fazendo. pause mínimo. Quando Tá tomando as dores do amigo. Como eu queria ter um amigo assim. A vida só me presenteou com menos o Renzo. Mas ele ainda não teve a chance de mostrar esse verdadeiro amor. Pulando em frente a uma bala por mim, ou enfrentando assaltantes pra me proteger. Eu te dei um boné no Natal. Hã? Eu te dei um boné no Me Natal. deu um boné que eu perdi. É assim que você Perdão. me retribui. Certo? E aí, olha só. Amizade, hein, galera? Vou te falar, hein? Pelo menos, né? Cara, você vê às vezes... sem querer, eu não vou. Mas é isso. É bom ter, né? Um brother assim. Queria eu ter. Eu não. A vida me presenteou só com você e a minha família. você vê um amigo seu no chão e uma rodinha enchendo ele de bicuda, e você aparece pra dar o seu chutezinho na cabeça dele, Eu já passei por isso. pra quem tá enchendo ele de bicuda te dar um tapinha nas costas e falar muito bem, Patrick, muito bem. Isso que você Pra ser justo, eu acho que esse caso do Léo Lins, eu vi pessoas que eu não esperaria defender o Léo Lins defendendo. Você Quem? não teve essa impressão? Quem? Pessoas, por exemplo, Eu não sei. Quem? sei lá, o Tabet, por exemplo. Ele defendeu o Lynch? Sim, ele Meio. não, ele defendeu, Ele tweetou alguma coisa ou outra. Não, mas isso é vir em defesa de alguém. Porque eu acharia que talvez ele não é alguém que tá muito associado a isso. O próprio Hassum também, Hassum. eu acho que não se envolveria numa coisa do tipo. Hassum não tem nada a ver com ele. Porque, É da não, turma oposta dele. E até pelo Hassum ser da galera que é mais do mainstream. Do mainstream, e do correto, mainstream. né? Exato. Certo? Então Estranho? Estranho assim. Não é estranho que todas essas pessoas achem praticamente a mesma coisa. Todas elas estão loucas, insanas, são burras, idiotas, são criminosos, são bandidos, são péssimos seres humanos, todos eles. Até o próprio. Será? Assim, mesmo as pessoas que voltaram atrás depois, por exemplo, o Mion. Mion voltou atrás. Mas são pessoas do mainstream que foram em defesa do Léo pelo menos no primeiro momento. Por que nosso querido Mion voltou atrás? Não ia poder comprar mais um Nike Air Jordans? Quando você vai comprar um Air Jordan, eles perguntam: você defendeu o Léo Lins nas redes Não, mas eu sociais? acredito que o cara vai chegar, olha, ô Mion, você quer mais 2 anos de calderola? Retira essa merda desse comentário agora. Ou não tem, ou a gente para a pré-produção do MMA 2. Tá? Vai lá agora. Ele, mas, cara, tá demitido, você não pode me demitir. Tá? você faz é uma coisa de filho da puta e de invejoso. E eu vou responder porque, além de tudo, Patrick, você é burro Snap. pra caralho. Opa! Você fala uma porrada de burrice no teu vídeo. Então eu vou separar, vocês podem ver o vídeo do Patrick na íntegra. Shots Mas fired. eu vou separar alguns pontos chaves aqui, como esse aqui, por exemplo. Ó. Foi pior do que eu Olha já. as últimas notícias que apareceram sobre o stand-up comedy nos últimos meses. Burro pra cara. Essa aí, essa, Nem dá pra ver. essa. Percebe que a comédia aparece mais quando causa polêmica do que quando causa riso? O problema é que, sabendo disso, alguns comediantes preferem o choque antes do riso. Isso, talvez com taser. Isso gera um desserviço ao gênero. Ah, nossa, sério, Patrick? Vamos lá. Vou tentar pegar alguns exemplos aqui. Rafinha Bastos. Rafinha Bastos uma vez fez uma piada com um tema considerado proibido. Se fudeu. Todo Verdade. mundo falou disso, repercutiu e repercute até hoje. Eu não achei nem proibido, eu achei super Agora o sem Rafinha graça. Bastos Essa piada que ele tá falando do tema proibido, a gente tá falando do. Da Vanessa. É essa? É essa, né? É? É óbvio. Porque não é um tema proibido, tipo. Eu acharia que talvez que fosse a outra piada que ele fez sobre. Que envolvia a pai, talvez. Não sei. Eu acho que Alguma talvez. delas, são tantas Enfim, mas que essa alguma galera dessas, já né, é. se perdeu. São tantas que né, a gente nem sabe. É uma dessas. Talvez essa.
uma carreira internacional, você não vê isso repercutir. A culpa é do Rafinha ou é do jornalista filha da puta que você tá tentando agradar com esse seu vídeo de merda? Shots fired! Eu vou e faço uma piada, faço outra piada, os caras tiram de contexto, eu pego a piada que eu faço e joga em contexto de discriminação e o caralho, e repercute, e aí eu sou condenado à prisão, eu tomo no cu, o pessoal pede minha cabeça, pede pra me demitir, E aí? repercute em tudo que é lugar. Ah, Aí eu faço um filme, ganho uma porrada de prêmio internacional, não saiu uma notícia sobre isso. Aí eu faço um programa, que é um dos mais vistos do mundo na internet, não sai uma notícia decente sobre isso, ninguém repercute. Agora, quando eu faço uma piada, nossa, aí olha o que o Danilo tá fazendo. A culpa é minha ou é do jornalista filha da puta que você tá tentando agradar com esse seu vídeo de merda? Porque o que você tá dizendo no vídeo é isso. O comediante só sabe chamar atenção com polêmica. Não, a gente trabalha pra caralho. Léo Lins é recordista. engraçado, olha, só reforçando aqui, mas a gente só chama atenção por causa de polêmica que ele fala, o Patrick, não é mesmo? E aí ele mesmo faz isso fazendo um vídeo pra gerar polêmica. Quer dizer, a incoerência é infinita, não é mesmo, certo? Quer dizer, eu falo, os comediantes, eles só chamam atenção quando eles atiram. E aí eu mesmo dou um tiro. Ah, é? Estranho, não é mesmo? Que você tá. O seu próprio vídeo é uma crítica a você mesmo. Não é mesmo? No final das contas, mas vai, vamos ver. Livro. Se você fizer o levantamento dos livros que ele vendeu há algum tempo atrás, ele bateu o recorde absoluto de venda de livro no Brasil. Quem? O Lins? Ninguém Léo sabe Lins. disso. Porque a mídia nunca deu a notícia. Agora, quando o Léo Lins faz uma piada, vão lá no show dele, tiram de contexto, e aí ficam reverberando. Aí você, Patrick, aparece fazendo a bosta de um vídeo dizendo, olha, só sabe chamar atenção fazendo polêmica. Não, a gente tá fazendo um monte de piada no palco. Quem tira a piada do palco e faz polêmica com a piada é o jornalista, filha da puta, militante, que você tenta agradar com esse seu vídeo. Ou ele mesmo. Ou ele Então, mesmo. nosso trabalho tá correndo. Tá lá o Rafinha, com carreira internacional. Cadê a mídia repercutindo? Tô eu fazendo minhas coisas, alcançando meus números. Não repercute. O Léo Lins, recordista de show, recordista de venda de livro. Ninguém repercute. E aí? Tudo bem. Agora, quando você fala isso daqui, ó... Eu acho desonesto também comparar uma piada que foi recebida como ofensiva ou portadora de discurso de ódio com um papel que um ator desenvolve em um filme, onde ele interpreta, por exemplo, um racista. Em Django Livre, nenhum telespectador fica em dúvida sobre de que lado o diretor tá em relação ao racismo. Dá um mini pausa. Você nunca veria esse erro aqui no canal do Chapado. Uma pesquisa tão porca sobre como funciona a indústria cinematográfica, não é mesmo? Ele achando que Tarantino, que é o Tarantino, não é mesmo? Nunca recebeu nenhuma crítica por usar a letra The N-word em milhares de filmes, e a violência extrema, e a misoginia. Quantas das milhares de acusações? Basta você ter um mínimo interesse em Tarantino e filme, e aí é dessa pessoa que eu tive que ouvir que eu tava mandando mal nos meus filmes, fazendo aqui, e que eu deveria falar mal do Poderoso Chefão. Eu sei por que você acha que eu deveria falar mal do Poderoso Chefão? Porque aparentemente você não entende absolutamente nada de cinema. Não é mesmo, certo? Nem de filme, nem que o diretor fez, e nem antes de gravar. É a febre. Sabe o que é isso? É a ânsia de postar. É a ânsia de postar. Foi editado rápido, eu tive essa sacada, eu preciso postar. Well. Certo, mas vamos ver, ele vai corrigir o Gentili. Eu cantei o que vai acontecer, olha, ele fala sobre as críticas. Nossa, sério? Vamos ver o que falaram aqui do trabalho do Tarantino em Django Livre. É só em Django, né? Imagina o resto. Olha lá. O Tarantino teve que se defender das acusações de racismo que ele sofreu por criar Django Livre. Olha como você é burro, Patrick. Você não sabe o que você tá falando. Inclusive, não é nem só em Django Livre. O Tarantino é um dos caras que mais sofre perseguição no cinema americano. Cara, isso não é de hoje. Olha aqui as vezes que ele tem que responder pra militante, filha da puta, que você quer ganhar biscoito.
Olha só, o Patrick, o que os militantes filha da puta que você quer ganhar biscoitinho, fala Mas do sabe, Tarantino dá um que você mini depois- pause, Renzo. Foi mal. Mas sabe o que eu acho? Sinceramente, isso aí é uma raiva engarrafada. Igual os peidos dos OnlyFans. Já você de acha que muito tempo. Isso é um não é sobre- ressentimento que não vem de agora. Não é sobre esse vídeo do Patrick. Não é mais sobre o coisa. pastel. Lembra do primeiro episódio do Chapado? Não é sobre o pastel. Foi o primeiro. Vai lá assistir. Foi o primeiro ou o segundo, sei lá. Mas aí, nunca é sobre o pastel de verdade, certo? Que eu vi esse vídeo do Patrick, eu falei, esse vídeo é uma merda, mas eu também, sei lá. Não é mesmo? Mas isso aí isso aí vem de outros carnavais passados. E aí esse foi o momento perfeito, não é mesmo? Pra ele falar, quer saber? Tem aquilo, tem o minhoca, tem a militância, tem a encheção de saco que já tá atravessado até aqui. Ah, é? Então agora vai tudo junto, acompanhando esse seu vídeo. Vai dar play aí, velho. Um exemplo, olha lá. Olha o Tarantino se defendendo. Why are you so sure that there's no link between enjoying movie violence and enjoying real violence? Esse entrevistador indiano, I'm going to tell you why I'm chatíssimo. so sure. Do not ask me a question like that. I'm not biting. I refuse your question. I'm not Django Biden. Livre. Tá errado essa. I'm not buying. Ele não tá falando eu não A sou legenda falou I'm Biden. not Biden? É, Eu a acho- legenda, eu não sou É Biden. provavelmente a legenda automática. É porque ele falou meio I'm not Biden. Mas, porra, nem o Biden nem tava. Essa é tão pré-Biden que é tão, tipo, a legenda burra. É assim que a gente acredita que os robôs vão entender tudo errado. Eu falo BD, ele acha que é o Biden. Ele me traz o Biden numa sacola, certo? Nenhum telespectador fica em dúvida sobre de que lado o diretor tá. Why the need for so much gruesome graphic violence? Why not let us imagine a little of it? much fun, Jan. Really? Oh, really? Okay, I'd like to Sempre see you bom walk down the street and get attacked by some kids who've just seen your movie. see, Jan, you're all messed up Okay. because you're talking about real life. Nem tem a I saw legenda kids at em português. Não, mas pra quem vamos fazer uma explicação rápida pra Ela quem não tem. tá... Ele nem botou a legenda em português. Mas vamos pra galera deixar pra entender. quem não entende inglês, enfim, que é basicamente É uma aquela Karen. Jen tá tipo, falando pra ele qual é a necessidade de tanta violência, né, no filme e tal. E o Tarantino, já de saco cheio de tanto respondido isso, fala, porque é muito divertido. Porque é muito maneiro. É uma- Eu não percebi se ele deixou até o final, mas... E aí ela responde, então você acha legal a pessoa tá andando na rua e você acharia legal se alguém estivesse andando na rua e te batesse, ou não sei o que. Ele fala, não, porque você tá falando de vida real. E eu tô falando de um filme. Exato, né? Então Exatamente. Certo? É tão óbvio quanto parece, né? Para pessoas, às vezes, que a gente acha que são normais e elucidadas, né? Parece que é tão óbvio, mas não é. Quando você vê alguém batendo na Vera Holtz na rua, porque ela interpretou a vilã na novela As Sete, não é mesmo, certo? As pessoas são Nunca subestime a burrice humana. Nunca subestime a burrice humana. Shakespeare. E assim, eu não tô fazendo nem. Citando. Eu não tô nem chegando ao mérito de dizer se você ou se a gente concorda com esse argumento. Mas o que a gente tá falando é que o Danilo tá usando, justamente tá fazendo essa conexão entre a mesma lógica, né, da novela. Aham. Então o Tarantino tá falando de Sim. ficção e ele tá falando que o Léo Lins Sim. também tá fazendo ficção. Porque num nível tem a ver. Sabe por quê? Porque já que o Tarantino usa essa temática no filme, então, na cabeça psicopata de algum jornalista midiático, alguma coisa desse jeito, sei lá, ou alguém quer fazer um vídeo, ele pode usar como pretexto que ele apoia tudo que tá nos filmes, não é mesmo? Já que ele escreveu essa merda e ele acha isso divertido, então na vida real dele ele deve achar hilário. Já que ele botou isso aí, é mais ou menos parecido, né? É um raciocínio fazendo a coisa, certo? Se ele fala isso, não é mesmo? Então ele deve apoiar isso. Se ele acha hilário, se ele fala... se Tarantino botou um cara batendo num nazista, matando não sei quem, ele deve adorar esse tipo de coisa. Não é mesmo? É a lógica. Faz sentido. Esse é o argumento que muitas pessoas estão usando pra defender. É igual o roteirista do South Park, foi isso que eu quis dizer. Family Guy, ele apoia. Ele faz a piada lá. Já viu como é South Park, o Family Guy? É uma piada imoral. Tem um vizinho que é o Pedro. Um personagem fixo que é o Pedro na rua. Um velhinho que fala assoviando. Certo? E aí? Aí quer dizer que os roteiristas e todo mundo apoia isso. Pelo amor de Deus, né? Ou seja, se o Tarantino fosse brasileiro, ele estaria do lado do Léo Lins e teria achado o teu vídeo uma bosta. Become a thing that's Verdade. gone on, it seems like in this
especially this last year, where what's the word I'm looking? Ideology is more important than art. Way more, certainly to the awards. Yeah. And it's just, it's like, ideology Quando ele trumps fala, art. quando ele fala isso, quando eu falo, eu sou burro, eu sou extrema-direita, fascista, né mesmo, idiota. Mas quando ele fala, ele é mais inteligente que eu, você, provavelmente, não é mesmo, certo? Ele escreveu tudo aquilo, ele produziu todos esses clássicos, não é mesmo? Ele tá falando aí, e aí? Aí você também acha que ele também, igual um evangélico que sofreu lavagem cerebral, que o mundo inteiro, todo mundo, todos os inteligentes, todo mundo, só você e meia dúzia de militonto que tem a razão. Não é mesmo? Ele também, esse cara, eu vou acreditar que esse idiota do Tarantino fala, esse é outro vagabundo sem talento. Eu odeio os filmes dele. Vai. Individual effort. Ideology trumps good. Ideology trumps entertaining. There's two kinds of movies, virtue signalers and superhero movies. Bom, tem esse trechinho aqui, esse trecho é bom, olha lá. Quando alguém tem dúvida sobre de que lado você tá em uma piada, eu acho que você não fez isso. Mas sim, eu não... O que você falou mesmo? Pode falar, fala. Assim, não. Fala Fala isso, só porque eu esqueci já e eu queria falar. Não, é que você tava, assim... Pode falar, não, de verdade, só para explicar realmente. Não, é porque eu acho que... Você não tem encrenca. Não, eu acho que a real é que a gente tá vivendo numa parada tão polarizada que eu acho que a galera tá começando, associa muito, né, certos discursos a certas coisas políticas. Exato, ridículo. Necessariamente, entendeu? E eu acho que você assim como eu, às vezes, você tem coisas que você vê e concorda, é mais pelas ideias, né? Mais pela coisa. Isso, eu gosto de filme de gente atirando. Você é da extrema direita. Eu gosto de poesia. E mais um esquerdalho. Quer dizer, é isso. A vida então aí eu falo, por exemplo, esse discurso do Tarantino é algo que eu acho que nós dois concordamos. Claro. Né? Mas eu acho que talvez hoje em dia isso fique atrelado talvez a algum lado político. Exato. Sendo que o cara que mais odeia político. Mais uma vez, não falando que o Tarantino é a mesma coisa que o Léo Lins. Mas eu acho que talvez, sabe, esse argumento, entende, que o Tarantino usa, ele vai ser associado a uma certa coisa, porque eu acho que pode ser, ele fala sobre ideologia tá à frente, né? Exato. Eu acho que não precisa ser necessariamente um lado político, sabe? Eu acho que são talvez dos dois lados. Exato, claro que não. Então, só a pessoa que pensa assim, você já pode exterminar da sua ciclo de convivência imediatamente. Uma pessoa que pensa nesses termos o tempo inteiro é a pessoa mais insuportável que existe. É o seu tio esquizofrênico do Zap da família. É uma cópia de um xerox um pouco diferente. Alguém que vê tudo por esses termos. Certo? Vai. Por essa ótica. Vai. Direito. Não ficou claro de que lado você tá. Eu acho que cabe reclamar menos e escrever mais. Ou meter um CLT também, né? Quando alguém tem dúvidas de que lado você está na piada, você não fez seu trabalho direito. Primeiro de tudo, Patrick, você trabalha com comédia, não seja cínico. E você não tem dúvida nenhuma de que lado o Léo Lins está. Você conhece o Léo pessoalmente, você sabe como funciona o raciocínio e a construção de um texto de stand-up comedy, você sabe que o que se faz no palco não é necessariamente a opinião, mas sim uma busca por riso. Você não seja cínico, você sabe de que lado do Léo tá. Você sabe que o Léo não é racista, embora você tá passando o vídeo todo insinuando isso daqui, ó. Eu acho desonesto também comparar uma piada que foi recebida como ofensiva ou portadora de discurso de ódio com um papel que um ator desenvolve em um filme. Quer dizer, tem que responsabilizar o Léo mesmo por ser racista. Invejoso. Você tem inveja. Você tá falando isso por inveja. Não é por inveja. Tá bom? Inveja. 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 Será, Patrick, que você então era tudo fruto da sua maldita inveja? Até ontem.
certo? Talvez eu entendo. Não, o comigo não foi exatamente inveja. A não ser que você sente secretamente, né? Não sei. Mas certo. Mas comigo foi. É claro, você vê esse programa, você sabe, se eu pegar o chapado do pôster num mau dia e ele veja essa merda, talvez ele fale alguma coisa de mim. Não é mesmo? Certo? E eu entendi. Por A mais B, que era isso, talvez um pouco tarde demais, certo? Mas e aí eu caí igual um pato. Às vezes eu caio também, não é mesmo? Às vezes eu tô tão no personagem Herbert que eu não consigo diferenciar. E aí eu achei que eu tinha ido longe demais. E talvez tudo isso seja motivado mesmo por uma inveja. Por que não eu? Eu imagino. Não é mesmo? Já que eu faço tudo certo. Eu ajudo os humoristas, eu conheço todo mundo, eu tô do lado certo dos livros de história. Por que não eu? Por que o Chevetox não? Por quê? Mas parece que é justamente tudo o que você é e faz que as pessoas viraram a chave e acham horroroso. Não é mesmo? Tanto que eu não vi nenhum dos... Você lembra quando pelo menos o Porchat, aquela galera do Porta, eles se arriscavam, eles se metiam mesmo. Imagina você só ter o humor hoje em dia do... sei lá, de quem? Quem é que faz? Porchat? Ele faz humor ainda? Nem sei. Ele é tão midiático, eu nem sei se aquela sua história lá é pra ser engraçado. Certo, mas não sei, se for pra ouvir as histórias dessas pessoas imundas, essas celebridades, eu não quero ouvir nenhuma dessas histórias, nunca. Eu não acho engraçado nenhuma celebridade contando a historinha da vida quando ele cagou nas calças no Disney, certo? Imagina se eu ficar vendo um negócio desse. Nenhum deles se manifestou dessa vez, porque eles já fizeram isso no passado, não é mesmo? Em algumas outras ocasiões. E eles se deram bem mal, tanto que o nosso querido tá demitido, meu! Ele foi obrigado a apagar rapidinho, não é mesmo? Quem mais apagou, certo? As postagens, eles não podem, porque vem... Ui... A Shopee não curtiu. Mion, a Shopee vai cancelar. Putz, eu posso estar errado, tá? Mas eu vou até pesquisar isso, mas eu acho que no passado aconteceram coisas também com o Porta. É claro que não é condenação. Mas o Porchat defendeu algumas pessoas também, retirou o vídeo. Eles sempre voltam atrás. Não, mas eu tô falando sobre outra coisa. No passado eu acho que o Porta também sofreu. Eu não tenho certeza se, assim, não, como eu tava falando, não teve... Sofreu do público. Sofreu da comoção popular. Nenhuma autoridade veio em cima. Não, se chegar... Mas assim, eu acho que teve problemas também, por exemplo, por falar de religião. Exato, mas então, a pressão popular. Sim, nada veio, eu acho. Uma pressão popular. Não veio nada governamental tentar fuder eles, eu acho. Eu acho que talvez... Não, deixa eu descobrir. Talvez eu esteja um pouco errado. Talvez algum... Mas eu acho que não. Não é mesmo? Eu acho que eles não passaram por... Eu acho que foi mais a pressão popular, o povo, não é mesmo? E eles se sentiram pressionados. Mas existem... E aí tacaram um coquetel molotov na sede. Aqui, ó. Lembra? O grupo de humor Porta dos Fundos foi alvo de diversas ações judiciais e críticas por seus vídeos que satirizaram a religião. Então no entanto, as ações judiciais contra o grupo foram, em geral, desfavoráveis à parte que as moveu, que alegava que os vídeos vilipendiam, caraca, essa palavra eu nunca vi, a fé cristã. Eu vou te falar, exato. E se eu sou um cristão mais fervoroso do mundo? Se alguém fala que Deus é meio frufru, eu já fico... Eu quero morrer. Toda a minha família fica traumatizada. Se alguém brinca com Moisés, eu quero cortar os pulsos. E aí? Quem vai avaliar a gravidade dessa em comparação à outra? Certo? Então por que essa não teve a ação judicial? Se eu for... Como é que você tem? Você tem um cálculo do impacto dessas piadas na sociedade, mas a das outras você não tem o impacto. O estudo que mostra, certo? E se eu sou o evangélico e o cristão mais... Eu não vou tolerar essa merda, certo? E aí? Cadê o meu din-din do processo? Cadê a prisão da outra galera? Estranho, não é mesmo? Não, é porque é tão progressista falar mal do nosso querido Deus.
é tão desafiador como é que das engrenagens sociais e como elas funcionam, a gente vai dar um alerta, um sacode na sociedade através do humor. Mas eu acho que sabe por que o sacode não aconteceu? Pode até ter alguma coisa relevante ali, porque é simplesmente ruim. É podre, ninguém assistiu, ninguém ligou. Imagina você fazer um negócio satirizando Deus, a Bíblia. E olha que eu gosto de Deus, mas eu não acredito, não sou de nenhuma religião. Mas eu tô pouco me lixando, eu não vou assistir nada do Porta dos Fundos, nem que eles me paguem dinheiro, a não ser pra eu ter que ver aqui pro canal e falar Mas mal. vamos aqui seguir então, porque, vai. enfim, aí Tá. a gente teve o Patrick falando disso aí, e aí teve o post que você me passou do Morgado. E aí vamos ver, ó Deus, a hipocrisia reinando. O mais triste é que vocês fizeram todo esse negócio, né, só terminar do Deus, só que... E aí vocês falam, pô, vamos dar aquele choque, né? E aí ninguém assistiu. Ai, isso é que é o mais triste. Certo? A pretensão e o troco. Ninguém viu. Que alertem. Vocês acordaram todo mundo através do humor, pra eles irem dormir na cama e não no sofá. Eles adormeceram. Olha o que o Morgado fez. Ele botou a cara do Lynch em cima da cara do Patrick num show. E vamos ver o nível. Pra mim é piada. São o mesmo nível do outro. Eu acho que a gente talvez não esteja na posição de comparar, mas talvez, dependendo da pessoa, acho que talvez. Pra não. mim. Também. Traveco. Já viu um japonês sendo traveco? Não. Você fala, pensa no japonês que você conhece, ele não tem nada de traveco, né? Porque japonês, quando se fode, não vai ser traveco, né? Vai ser, sei lá, feirante, tá ligado? Tipo, não sei, irmão. Eu sei fazer tempurá, vou dar a bunda? Não, senhor. Tem mais gente aqui do que devia. Isso aqui não devia chamar home office, devia chamar Patrick Maia ao vivo na Boate Kiss, né? Se você for pensar. Vamos editar essa, pessoal? Não, parece que eles não editaram. Parece que eles inseriram no corte final. Quer dizer, foi onde aconteceu aquele... Imagina se eu sou da família de alguém. Como que eu ia ficar? Cadê a... Imagina se eu tô na plateia. Lembra, tia? É pra gente rir? Imagina se eu fosse participar. Pra mim, eu daria muito. Eu queria a prisão. Eu quero a prisão. E aí, como a hipocrisia é linda, não é mesmo? Certo? E é sempre a mesma fórmula. Certo? Aponte o dedo pra todo mundo, menos pra você mesmo. Certo? É sempre a mesma fórmula. Imagina se eu ficasse aqui, é imoral. É imoral. Mulheres com mulher. Mulher com mulher. É imoral. Aí eu vou pra casa. Marisa. Eu vou pra casa, tem duas que eu ponho. Isso. Beijem. Se beijem. Aí eu chego aqui. Você tem duas mulheres em casa? Aí eu chego aqui. Mulheres em casa. Vadiagem. Tem que ser preso. E aí em casa, beija ela. Beija. É a famosa, é sempre assim. É sempre assim.